Olá! No vídeo de hoje nós trataremos ainda com a continuação dos vídeos sobre os Anunnakis, porém hoje a gente vai adentrar numa parte após o dilúvio, que é a parte até a religião, até o início da religião judaica, até o início ali do Antigo Testamento, dos antigos profetas e tal, como que essa parte se junta, ok? Bom, após o dilúvio, os Anunnakis retornaram, sendo que, como eu falei no vídeo anterior, eles estavam analisando tudo do alto, a bordo de suas naves, como queiram, e eles perceberam que ali a água havia baixado, perceberam que em muitos outros locais ali, se não me engano, ali uns 7, 8 locais ali que foram traduzidos, existiam Noas. Existiam Noas por alguns lugares. O mais conhecido é aquele Noa, ou Noé, do Oriente Médio, aquele que aportou a sua arca, por assim dizer, no Monte Ararat, na Turquia lá, que seus filhos eram Sem, Cã e Jafé. É Jafé, não confunda com Javé. E ali ele deu seguimento às pessoas, à raça humana, com todo aquele monte de bicho que estava dentro da arca. E dali seguiram sucessivamente. Claro que ele não ficou também por ali, muito provavelmente seguiam o curso procurando, a grande maioria dessas pessoas eram nômades, seguiam ali rumo a antigos locais. E em Ur, ali na Caldeia, aonde seria hoje o Iraque, foi que iniciou então novamente a civilização ali, foram se dar seguimento. Dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, da linhagem de Sem, que foi para esse lado de Ur, e ali teve a sua prole, a sua genealogia até chegar a Abraão. Então, é mais ou menos ali naquela parte de Ur que Jafé e a sua turma vão se desenrolar ali novos fatos, novas civilizações, porém ali já existiam ruínas, né? Muito provavelmente ali já existia uma pré-cidade, uma cidade ali que havia sido tomada pelo dilúvio e tal. Como se sabe, o dilúvio não... Essa fase em que as pessoas viveram nessa arca não deve ser passado muitos anos, sendo que Noé entrou na arca e saiu da arca com seus filhos. Então, coisa de algum tempo, não foram muitos anos, eu não sei aqui dizer quanto tempo foi, mas também não influencia. O fato é que ali naquela região ali já estava dando seguimento às pessoas. A linhagem de Sem foi indo. Arfadash, papapá, uma galera. Não vamos começar a dizer nome aí, porque é uns nomes esquisitos, e vai nome. Eu tenho anotado aqui, mas é uma penca de nome. E aí chega em Abraão. Abraão é considerado o pai do judaísmo, o pai da religião, da fé judaica, pois é com ele que se começa a história dos profetas e tal. O primeiro profeta do judaísmo é ele. Pois que até então, até Abraão, todos eram politeístas, estas pessoas, os principais eram politeístas, tinham diversos deuses e tal. Abraão foi o primeiro que resolveu ser monoteísta devido a uma visita que Deus fez a ele em sonho,
e ali os dois firmaram um acordo, um pacto, de que Abraão passaria a cultuar um Deus só, o Deus Javé, da Bíblia, e em troca ganharia um novo local para viver com a sua família, e neste novo local Abraão teria filhos, e seus filhos seriam prósperos, a terra era muito próspera, teriam uma vida de fartura. Mas deveriam se mudar de Ur para Canaã. Então, mais uma jornadinha lá, Abraão e sua família, né, para Ur. Chegando em Canaã, a esposa de Abraão, chamada Sara, ela percebe que já está com uma idade um pouco avançada, tem medo de não ter mais filhos e fica com medo de que Abraão não tenha a sua linhagem, que não tenha linhagem para seguir adiante, e ela dá a sua escrava chamada Agar para que Adão pegue e tenha um filho com ela. Desta união nasce Ismael. Só que logo após esse ato, um tempo depois ali, Sara também engravida de Abraão e acaba lhe dando um filho legítimo. Isso era muito comum na antiguidade, os maridos, os homens, precisar ter sua linhagem seguindo adiante e ter um filho legítimo e um filho bastardo. O filho legítimo era aquele que ele tinha com a esposa de verdade, a esposa que ele casou lá diante do Senhor e papapá e papapá. E os filhos bastardos eram dos homens com as suas concubinas, amantes, coisas derivadas. Okay? Então, Sara ficou putaça com essa história aí e acabou mandando Ismael, que era o outro filho bastardo de Abraão, com a sua mãe Agar, largar fora. Que Abraão, de tanto ouvir a mulher incomodar, né, mandou eles embora realmente. Ficou somente com seu filho Isaac. Isaac é aquele discriminado no Velho Testamento como sendo aquele filho de Abraão que iria ser sacrificado como prova para o Senhor de que Abraão havia realmente firmado o pacto, que era fiel a Deus e que bababá era o cara, velho. Então, ali seguiu-se em Canaã a linhagem de Abraão. Isaac teve mais filhos, um deles chamado Jacó, que diz que durante uma luta com o arcanjo Miguel, ou Gabriel, não me lembro, acho que é Gabriel, uma luta em sonho, né, no astral, venceu este anjo e recebeu de Deus o nome de Israel, por ter vencido uma batalha fodaça. Aí surgiu o nome de Israel, o povo de Israel. Por quê? Porque é o povo de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, desses 12 filhos, eles tiveram, cada um, Jacó foi muito próspero, tinha um reino, uma imensidão de terras, deu para cada filho uma terra específica e cada filho acabou tendo também uma prole lá, um vilarejo para si. Essas 12 tribos, esses 12 vilarejos, essas 12 famílias formavam os Illuminates. Não. Formavam as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que seria o início do que viria a ser depois o povo judeu. Eu vou me aprofundar um pouco na história, porque eu preciso complementar fatos e coisas ocorridos nessa história da Bíblia e nessa história dos Anunnaki, nessa história do povo judeu, que é a história do mundo. A história do povo judeu é a história do princípio do mundo. A história do princípio do mundo está narrada no Velho Testamento, ou Torá, como muitos chamam, como os judeus acreditam, e essa história que está narrada lá é a história do mundo de Abraão para cá. Okay? Só que tem coisas que ocorrem ali que eu vou ir relatando que não estão ali. Então, um desses filhos de Jacó,
chamado José, era um filho muito querido e os outros irmãos já estavam enciumados lá, que o cara era muito legalzinho e tal. Resolveram dar um sumiço no cara, venderam ele para os egípcios como escravo. Mandaram ele para lá para se arrombar. Lá no Egito, e eles seguiram tocando a vida deles lá em Canaã. Já no Egito, José foi vendido para um grande militar lá, um general do Egito, que ensinou ele muita coisa, luta, falar, como se comportar e tal. Gostava do cara e botou ele com escribas a aprender a ler e escrever, botou junto com os sacerdotes para aprender algumas coisas sobre as coisaradas que o sacerdote faz lá, né? E aí o cara aprendeu também a ser um bom intérprete de sonhos. Conta a história que ele, depois de passar um tempo preso, porque tentou flertar com a esposa deste general, o rei o faraó o chamou para fazer uma interpretação do sonho que ele tinha tido. E aí José faz essa interpretação dizendo que eles estavam começando a viver 7 anos de fartura e que logo após seriam 7 anos de uma miséria muito grande na região. E que ele poderia estocar alimentos em celeiros para que quando chegasse na época de fartura eles tenham alimentos estocados, inclusive para vender aos povos da região, ali fazer bons negócios. Foi o que o faraó fez, deixou José encarregado dessas vendas e desses negócios todos aí, e ele passou, na época que começou a chegar a fartura, passou a negociar com os mercadores. E quem que chega lá? Quem? Seus irmãos vindo de Canaã chegam no Egito para comprar grãos e outras coisas que estavam em falta lá. Canaã estava fodida geral. O que acontece é que os caras ali, os outros irmãos de José, pensando que ele seria vingativo, pedem perdão e parará e tal, e José os perdoa e ainda diz para eles: olha, vocês podem ir lá, inclusive voltar para Canaã, tragam as suas famílias. O pai deles, Jacó, já estava morto nessa época. Tragam as suas famílias para cá, que aqui eu irei sustentá-los, temos muita coisa e tal. E os caras voltam para Canaã e trazem as suas famílias. Só que quando eles chegam lá, o faraó percebe que chegou uma galera e mandou todo mundo virar escravo. Ou seja, os judeus cifram. Bonito. E José, que foi quem convidou, deve ter entrado numa saia justa do caralho, por causa que ficou como se fosse o cara, perdoou, mas não perdoou, tá ligado? Mandou nós buscar as famílias para depois nos arrombar, vingancinha e papapá. Se fuder. O que aconteceu nisso daí foi que durante 350 para 400 anos o Egito escravizou o povo judeu. E naquela onda de pegar e não deixar o povo judeu ficar muito, muito volumoso lá no Egito, porque eles iriam se rebelar e tal, o faraó chega a uma parte que manda aqui, decepe todo mundo que tenha menos de 7 anos, que é a história que está na Bíblia. Só que o que não nos é contado é que nessa época não era só isso daí, entendeu? Os egípcios, naquela época, os egípcios tinham os seus deuses, e se na Babilônia antiga, olha bem, uma pergunta aqui, vamos colocar no ar. Se a linhagem de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, tiveram, a linhagem de Sem deu origem a Abraão, que deu origem ao Jacó e as 12 tribos que agora estavam lá no Egito se ferrando escravo, quem é que deu origem aos egípcios? Alguém deu. Se em Canaã já tinha uma galera lá, as 12 tribos de Israel já estavam lá em Canaã, quem é que estava no Egito? Entendeu? Então, os egípcios cultuavam vários deuses. Esse negócio, Anubis, Osíris, Ísis, Parará, é tudo Anunnaki, essa galera. Entendeu?
E aquela cultura dos homens que pegavam as mulheres e parará, faziam gigantes, isso, aquilo, ainda continuava no Egito. Entendeu? Então tem uma parada aí, nessa época aí de José no Egito, e que os judeus foram mesclados com os egípcios, com Anunnakis e com outras coisas nada, que não está ali. Por isso é que depois, quando o faraó manda detonar as crianças dos judeus para que eles não se tornem muito volumosos, um deles é separado, aquela história da cestinha que desceu pelo Nilo e tal, não sei se é verdade. Esse cara é Moisés. Esse cara vai ser também, já tinha chamado Abraão, Deus já tinha chamado Abraão e agora chamou Moisés para guiar o seu povo, o povo judeu. E para lascar ainda mais o povo judeu, quando ele atravessa o Mar Vermelho, que Moisés abre o Mar Vermelho e todo mundo passa, que é o famoso êxodo do Egito, ele bota a turma dos judeus, Deus bota a turma dos judeus a rodar 40 anos no deserto, né? Para que todos aqueles que estavam comungados, imantados e doutrinados pelas loucuras do Egito, de vários deuses, de deuses com mulheres, homens com deusas e outras coisas, se perca, se esqueça, e somente os jovens ou os mais jovens, puros, que ainda estavam ali em doutrinação pelo judaísmo, pela antiga cartilha lá das 12 tribos, do Abraão e tal, chegassem de volta a Canaã. Moisés fez tudo isso. Nesse período ele sobe ao Monte Sinai, lá faz toda aquela lorota de pegar os 10 mandamentos que Deus entrega a ele, coisa que eu não acredito, pois ele viveu muito tempo no Egito, e os 10 mandamentos que ele apresenta nada mais é que os 10 principais mandamentos dos 40 mandamentos que uma pessoa tinha que dizer depois que morria, que o espírito teria que fazer diante do Deus deles lá da morte, o Osíris. Ok? Então eles chegam em Canaã e o que acontece? Canaã já está tomado de gente, porque quando eles foram para o Egito, eles não levaram todo mundo, foi só os patriarcas das 12 famílias ali e meia dúzia de cara, o resto ficou lá. Esses caras durante os 400 anos tiveram os seus filhos, que tiveram mais filhos, que tiveram não sei o quê, já tinha um povinho lá em Canaã. E esses caras se tornaram cananeus, como eles se diziam. E esses caras já estavam totalmente virados da cabeça, lá não tinha mais nada de judeu e parará. Moisés resolveu passar o facão na turma, só que se arrombou, morreu. E aí, quem tomou o lugar do Moisés foi um cara chamado Josué, que ele já foi colocado ali para seguir dando pau nos cananeus, porque ele era um grande guerreiro. Mas aqui, isso e aquilo, para guiar o povo, que nem Moisés tinha, ele não tinha nada. O negócio dele era sentar o facão nos caras. O Josué conseguiu expulsar os cananeus e depois de um certo tempo fixou-se. Os judeus se fixaram ali, o povo hebreu, né? Não era judeu ainda, era povo hebreu. Judeu só foi depois, quando Davi se tornou rei de Judá. Eu vou chegar lá. Então, basicamente, tem coisas aí nessa história, tem umas coisinhas, né? Que não nos contaram aí, né? Então, a história é mais ou menos como a gente conhece, ou como a maioria sabe, ou como está na Bíblia, mas tem umas pontinhas, né? Como mesmo assim, essa história que eu estou contando aqui tem muitas pontas soltas, né? Não é a verdade absoluta. É a verdade que eu acho que é, e é a verdade de hoje ainda. Então, logo depois, então, ali, surgiram um período ali de uns bons anos, né? Isso a gente está falando de 1300 anos antes de Cristo. Deixa eu ver se é 1300 mesmo, eu tenho aqui anotado aqui. Só para a gente ter certeza aqui que está tudo certinho. Em 1300 anos antes de Cristo ocorre a libertação do povo judeu do jugo egípcio por Moisés.
Por 40 anos eles vagaram pelo deserto e tal. Aqui eu já falei essa parte, né? Então ali Josué deixou o povo hebreu ali vivendo em Canaã tranquilamente durante um período de uns bons 200 anos ali, até que Saul resolveu unir todas essas famílias e formar um reino só sob o seu comando. Então o rei Saul foi o primeiro rei do povo hebreu ali, que unificou todo o negócio. Só que tinha um carinha aí que não estava muito satisfeito. Esse carinha, desde que Moisés tinha morrido, Deus não tinha falado com mais ninguém, já tinha deixado meio o povo hebreu de canto. Só que Deus começou a conversar com um carinha também aí na época do Saul. Esse carinha chamava-se Davi. E esse carinha aí foi aquele que deu um bodocaço lá na cabeça como a gente via nos filmes ali, né? Deu uma bordoada bem linda nos cornos do Golias e derrubou o Golias aí na frente da galera toda que achava que ele era o máximo, né? Pois bem, esse cara aí, o Davi, ele fez uma união com os filisteus para lutar contra o rei Saul. E acabou destituindo Saul do poder e coroando-se em Hebrom, no reino de Judá, né, como rei dos judeus. Aí saiu o termo judeus, por causa que vem do reino de Judá. Ok? Durante um certo período aí ainda, o Davi ele fez guerra ainda contra os filhos de Saul, que habitavam mais ao norte, mas acabou vencendo-os também e acabou dando permissão, não os matou, não os extinguiu, simplesmente absorveu os reinos e formou um reino só daí, formando então o reino judeu ali, né? Toda aquela parte ali era o reino judeu, o que causava um alvoroço do caralho em toda a turma que vivia ali na volta. Porque ali tínhamos persas, remanescentes do dilúvio ainda na Babilônia, remanescentes no Egito, claro. Tinha a turma, eu não contei essa parte aqui, ali na Bíblia não tá, mas a turma, olha só. Lembra do outro filho do Abraão, chamado Ismael, que foi mandado ir embora para o deserto? Esse cara chamado Ismael, ele e a mãe dele vagaram pelo deserto durante um tempão e ele perde a mãe, a Agar, no meio do deserto, fica putaço com Abraão e promete que vai destruir a linhagem de Abraão até o fim dos seus dias. E depois ele não morre e fica e cria, acaba se juntando com outros beduínos, seja lá povo do deserto, sei lá o que é, arruma uma mulher para ele e dele vai dar início ao povo árabe na Península Arábica, que são inimigos de morte dos judeus até o pescoço, não pode nem ouvir falar. Então essa turma também tem pavor dos judeus, junto com todo o resto do mundo que não gosta de judeu. Beleza? O que acontece aí é o seguinte: o Davi acaba fazendo em Jerusalém a capital dos judeus e logo em seguida ele morre dando o seu reino para o seu filho, o famoso rei Salomão. O rei Salomão só se sabe que ele era sábio. Todo mundo fala que o rei Salomão era sábio e tal, mas foi o rei Salomão que deu, né? Vou ajeitar aqui. O filho de Davi, Salomão, em 965 a.C., ergueu o templo na capital Jerusalém, onde ficou conhecido como Templo de Salomão, e manteve-se como rei judeu até o ano 930 a.C. Então o rei Salomão ele fez guerra com os caras que vinham invadir o povo judeu, que eu falei, povos árabes, toda aquela turma da volta ali, persas, assírios, babilônicos e muçulmanos. Olha, cara, tudo que era povo não gostava dos judeus. Os judeus eram o povo a ser batido e os caras não se entregavam. Olha só, até hoje. Depois a gente vai entrar numa parte bem atual aqui. É longo, mas vale a pena.
o Salomão, ele acabou se defendendo de todo mundo. E para cada povo que ele se defendia, para cada povo que ele vencia, ele tomava aquele território, colocava uma pessoa de confiança dele lá para tomar. Normalmente os próprios comandantes daquele local juravam lealdade a ele. Ele fazia um casamento dele com alguma sacerdotisa ou princesa daquele local, justamente para fazer uma união dos locais, da casa de Salomão com aquela casa vencida por ele. E o que ele fazia? Tá aí o pulo do gato. O Salomão pegava todos os sacerdotes e sacerdotisas daquele povo e levava para sua capital, Jerusalém, para aprender a religiosidade, todo o cultismo, todo o culto religioso daquele povo. Então Salomão tinha conhecimento de todos os cultos religiosos, de todos os povos que invadiram e que rodeavam o povo judeu. Então, Salomão se tornou o cara mais sábio que tinha. Baseado em toda essa sabedoria que ele tinha, ele fundou, através do ocultismo, pois ele também estudou no Egito e teve instrutores de todos os locais do mundo antigo, ele pegou e desenvolveu a Goécia Salomônica. A Goécia são as feitiçarias, ou coisas de magos, que bruxaria, que depois foram chamadas de bruxaria, né? Mas era espiritismo, umbandismo, tudo que é coisa que tinha que a ver com espírito, com espiritismo, com demônio, com isso, com aquilo, tudo isso ele estudou. E aí, como ele era um judeu devoto ao Deus Jeová, ele usava isso para fazer coisas boas para o seu povo. Por isso que o povo ficou tão próspero, vencia cada vez mais as batalhas, ganhava muito ouro, muita coisa, e ele simplesmente não perdia nada. Ele era um cara muito vencedor, por causa que ele tinha todo o ocultismo do seu lado. O próprio Templo de Salomão foi erguido com a numerologia cabalística, a numerologia, como é que chama? Geometria sagrada. Tudo era certinho, baseado nos números, baseados na geometria sagrada. Tudo era perfeito. Embaixo desse templo ali, diz que estava guardado daí toda a biblioteca de Salomão, de tudo que ele sabia, tudo que ele tinha lido, tudo que ele tinha aprendido de todas as religiões e os cultos que ele sabia, mais os seus livros que ele também escreveu, e mais a Arca da Aliança, ainda aquele artefato que Deus tinha dado para Moisés lá, onde estavam as tábuas, não sei do que, aquele bagulho lá, estava tudo ali. Então Salomão foi o cara mais foda que tinha. Só que quando Salomão morreu, o que acontece? O povo se dividiu de novo, aquelas 12 casas das 12 famílias lá se dividem de novo. Quando elas se dividem, eles ficaram fracos. E aí o povo, os povos ao redor, pô, mano, é agora, vamos lá descer o cacete nesses caras que eles não têm como se defender, cada um tá querendo uma coisa, um vai correr pra lá, outro pra cá, não estão mais unidos, não tem mais um exército só, são um exército gigantesco que era no poder, quando o Salomão tava no poder, agora tem 10 caras comandando, cada um vai fazer uma coisa, ferrou geral pra eles, e foi o que deu. Entraram, aniquilaram tudo. É a primeira destruição, porque eles destruíram o templo lá, né, de Jerusalém, destruíram Jerusalém. Então, nisso é a primeira destruição do templo e fecha a destruição do povo judeu, que o que não morreu vazou, o que não vazou e não morreu foi pego e foi levado como escravo. E ficaram lá marreteando. Iriam ficar até hoje, se não fosse um cara chamado Rei Ciro, que invadiu o local, venceu os caras e libertou o povo de Israel para voltar para casa. Então, 50 anos depois, o povo de Israel retornou para Jerusalém, ergueram o templo de novo e começaram a fundar o reino dos judeus de novo. Só que, deixa eu só ter uma ideia aqui.
nessa época que o povo judeu havia erguido de novo o seu templo, né, e estava ali formando de novo o seu reino, estava surgindo lá perto da Grécia, lá, um cara que estava reunindo todas as casas, espartanos, gregos, troianos, macedônios. Seu nome era Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Esse cara já tinha tomado todo o território ali, aonde era o território grego e turco e Império Otomano, toda aquela imensidão lá, e Persa e isso aqui. O Persa ainda não, mas invadiu os persas, venceu e agora estava de dono do que seria ali o povo de Judá, que estava se levantando de novo. Então eles recém tinham reconstruído seu templo e já tiveram que ser súdito de alguém ali, e eram súditos de Alexandre o Grande. Porém, logo em seguida, o Alexandre morreu e acabou ficando os seus generais, né, acabaram ficando tomando conta. Inclusive um deles, Ptolomeu não foi Ptolomeu, foi Seleuco. O Seleuco acabou dando origem